Vamos abrir a Bíblia no livro de Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Texto pequeno, a gente consegue ler junto. O que diz? Ore continuamente. Algumas versões diz, orai sem cessar. Eu vou conversar com vocês nessa noite, chama-se a oração que agrada a Deus. Diz assim, oração não é uma prerrogativa do cristianismo. Oração faz parte de todas as religiões. Algumas chamam de prece, outras de reza. Oração é algo que as religiões cultivam como meio de falar com o Criador, com aquele que nós acreditamos que é o Deus verdadeiro. Na vida cristã, nós aprendemos que oração é o poder de Deus para as nossas vidas. Presta atenção. Nós aprendemos que oração é solução. Na década de 90, uma igreja que iniciou-se aqui em São Paulo espalhou adesivos dizendo, ora que melhora. Talvez nossa vida não tenha sido uma vida que agrada a Deus por falta de oração. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele diz para nós, orem continuamente, sem cessar, insistentemente, não deixem a oração de lado, e ela tem de fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Oração, em algumas igrejas, é um culto de oração. Oração, em algumas igrejas, é uma reunião, nas casas. Oração é um método, um meio de vida. Levantamos de manhã, oramos. Através da oração conseguimos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. No Brasil, talvez as nossas igrejas sejam falhas, fracas na oração, mas na Coreia, o ritmo de oração dos coreanos é intenso. Turnos de oração. Milhares de pessoas levantam-se pela madrugada e oram. A oração, no avivamento do século XVIII, o grande despertamento, foi o eixo, foi a mola central para Deus fechar as tabernas, os bares, os botequins, os prostíbulos. A oração foi o meio que Deus usou através dos avivalistas para que ele pudesse fender os céus e encher a terra e os homens. No Pentecoste bíblico de Atos, eles oravam enquanto o Espírito Santo estava se preparando para descer sobre eles. Jesus nos mandou orar. Deus mudou a vida de Ezequias por conta da sua oração. Jó teve a sua vida transformada, a sorte mudada quando orou em favor dos seus amigos. Os apóstolos disseram que o único trabalho que eles teriam seria a pregação e a oração, e que os irmãos deveriam fazer as outras coisas. Jesus nos mandou orar para que não caíssemos em tentação. Jesus nos disse que nós devíamos orar para que a fuga não fosse no inverno. Jesus nos mandou orar para e pelos nossos inimigos. Jesus muitas vezes nos mandou orar para que conseguíssemos a bênção e o poder do Espírito Santo. A oração, ela é cultivada na igreja protestante, na igreja evangélica, como trabalho, como labuta, como culto, como meio de vida, como estilo de vida, como algo que faz parte da vida do cristão. Disse que cristão que não ora, duvida-se se é cristão verdadeiro. E nesse texto, Paulo diz, orai sem cessar. A oração não pode ter um fim. A oração tem um começo, mas ela não tem um fim. Cristo, o nosso modelo de vida,
o alvo de Deus nos tornar semelhante a Jesus, passou noites inteiras em oração. Era típico da vida de Jesus orar. Era costume na vida de Jesus clamar a Deus para o que ele devia fazer. Jesus tinha um lugar habitual para orar. Largos períodos de tempo em oração formaram a sua história e o seu caráter. Paulo, diz a Bíblia, orava dia e noite. Daniel, no meio de importantes ocupações e afazeres, orava 3 vezes ao dia. Davi orava pela manhã, ao meio-dia e à noite, e gostava muitas vezes da madrugada. Ainda que não sabemos o tempo de 2 horas ou 3 horas que os homens da Bíblia oravam, mas nós sabemos que todos os personagens bíblicos oravam, clamavam, buscavam a Deus em longos períodos pela manhã, à tarde, à noite, durante o dia. Há igrejas que têm relógio de oração. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora, há grupos, há pessoas intercedendo na brecha, lutando em oração, buscando o melhor de Deus para a vida da igreja, para a vida do seu povo, para a vida da nação em que vivem, para a vida do bairro, para a vida das suas famílias. Oração. Oração é a vida do cristão. É a mola propulsora da vida de um homem e de uma mulher de Deus. 3 coisas, então, a gente pode destacar nesse primeiro momento sobre o entendimento da oração. Primeiro, orar é um desejo de Deus para Deus mesmo. Diz o texto em Mateus 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Há várias interpretações desse texto, mas o que eu quero aludir essa noite é que Deus deseja carregar um convívio de intimidade conosco e esse meio é através da oração. Por isso que ele diz no teu quarto, na tua intimidade, o quarto onde nós reservamos a nossa intimidade para nós mesmos e para quem nós amamos. No nosso quarto entram aquelas pessoas mais íntimas da nossa vida, nossa esposa, nossos filhos, mas não entra visita no quarto de uma família, não se senta na cama de alguém, aqueles que nós convidamos apenas como uma visita. Só ali, na intimidade, entra aqueles dos quais nós temos profundo conhecimento. E quando Jesus nos diz, entra no íntimo do teu quarto e teu pai que te vê em secreto, Jesus está nos ensinando que o nosso Deus deseja ter uma vida de intimidade conosco em secreto. É só entre eu e ele. É um momento onde nós carregamos ali o nosso coração diante dele. É um desejo de Deus ter uma vida de intimidade conosco. Então a oração nasce no coração de Deus, quando Deus deseja que nós venhamos a ter intimidade com ele. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, presta atenção, é que orar revela quem nós somos. E se você vê Mateus 26, 43, quando Jesus voltou do seu período de oração, diz o texto, que ele tendo convidado os seus discípulos a orar com ele, a vigiar com ele, quando Jesus volta de um momento um pouco mais distante do que eles, Jesus os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Ora, irmãos, nós sabemos que dormir faz parte da vida, mas nesse contexto, parece que quando você lê esse evangelho, só Jesus estava preocupado com uma determinada coisa. Jesus tinha os olhos muito claros sobre Jerusalém, sobre a sua missão. Convidou os seus amigos para estar vigiando com ele em oração, e quando Jesus volta, os encontra dormindo. Sabe o que isso significa? Significa que os discípulos não estavam preocupados com as mesmas coisas que Jesus estava preocupado. Que os discípulos não tinham a visão de Jesus de que era necessário clamar a Deus e orar para que alguma coisa fosse transformada. E sabe, irmãos, a nossa vida de oração só será satisfatória
até que o infortúnio e alguma coisa desconfortável bata à nossa porta. Até que o diagnóstico médico venha, não ao nosso favor, mas de contra nós, nós levaremos uma vida não muito regrada em oração. Até que a gente não seja visitado por infortúnio, como nós recebemos no grupo de homens da igreja, na sexta-feira à noite, um pedido de oração de um irmão nosso, em que seu sobrinho de 12 anos, aqui na região do Campo Limpo, se enforcou no banheiro de casa tentando suicídio. E houve um pedido de oração por desespero na alma dessa família. Até que depois de 4 paradas cardíacas, o menino de 12 anos veio a óbito no sábado pela manhã, por suicídio. Até que algo como esse bata à nossa porta, nós dormiremos, acordaremos e passaremos as madrugadas e as noites regaladamente, sem nos importar com o sofrimento e com as dores, porque a oração revela muito quem nós somos. Terceira coisa, orar é um mandamento apostólico. Igreja que se diz apostólica é a igreja que clama e que ora. Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, pelos governadores, presidentes da república, pelos líderes de bairro, de comunidades e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Oração foi o pedido apostólico para que tenhamos vida digna e piedosa. A oração está na agenda dos apóstolos, está na agenda da igreja, com o intuito, somente neste texto, de que nós possamos ter vida melhor, conquistada através da oração. 3 coisas, então, nós vimos à guisa de introdução, de que orar faz parte da vida do cristão e que oração tem a ver com a nossa história, com o nosso estilo de vida. E já sabendo que orar é tudo para a vida da igreja e do cristão, então agora nós veremos qual é a oração que agrada a Deus. Nós podemos orar deitados, em pé, ajoelhados, nós podemos orar nas esquinas, podemos orar no quarto, podemos orar na igreja, podemos ter reuniões de oração nas nossas casas e devemos, podemos então ter um estilo de oração no trabalho, podemos reunir os nossos funcionários, se somos donos de empresa, e pedir que Deus tenha misericórdia de nós, podemos ter oração em todo canto, em todo lugar, mas qual é a oração que agrada a Deus? Primeira coisa, e eu sei que você vai concordar comigo, a oração que agrada a Deus é a oração que tem fé. Diz Tiago, capítulo 1, verso 6. Tiago, irmão de Jesus, diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Agora, com o texto aberto no livro de Tiago, os senhores vão perceber que tipo de fé e de que fé é essa que Tiago nos diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Qual é o contexto que Tiago nos ensina a pedir com fé? Qual é a situação em que Tiago diz que quando nós nos aproximamos de Deus, que nós clamamos a Deus e oramos a Deus, nós temos que ter uma convicção de tal maneira
que a dúvida jamais possa pairar, permear o nosso coração e o nosso entendimento. Porque ele diz, Tiago, que quem duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Quem duvida é como uma bola de ping-pong. Quem duvida é como um boneco de marionete. Quem duvida é como alguém que vive cambiando entre dois rumos, dois sentidos, dois lugares. Quem duvida é alguém que não é confiável, é que alguém que vai para qualquer lado, é que vai para o time que está ganhando, não tem convicções. Quem duvida é alguém que não é confiável, segundo Tiago, é alguém problemático. Agora, qual que é o contexto que Tiago diz que a fé, que a oração, melhor, que agrada a Deus, é a oração que tem fé, que sem duvidar, pois quem duvida é semelhante a alguém que é jogado para todo lado. Você só vai entender isso quando você lê a partir do verso 2. Meus irmãos, diz Tiago, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quais? Diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago parte do princípio que as provações na vida do cristão não o afastam de Deus e nem do caminho. Tiago parte do princípio, diferente de nós, que as provações não nos jogam para longe da presença de Deus. Ela nos finca estacas e nos mantém mais firmes, porque ele diz que as provações produzem perseverança. Depois ele diz que a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Tiago entende então que as provações trazem para nós perseverança, e as provações com as perseveranças pulem o nosso caráter, nos traz integridade. Elas mostram que fazem parte de uma escola, de uma faculdade, em que todo cristão, diz Tiago, deve considerar com alegria de estar sendo provado, de estar sendo passado por dificuldades. Continua o texto. Se algum de vocês, então, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aí então entra o texto. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago não diz que as provações são intermináveis. Tiago não diz que as provações fazem parte de toda a nossa vida, por toda a história. Tiago diz que é um momento da nossa vida em que as provações acontecem com o fim de nos tornar mais puros, mais íntegros, perseverantes e melhores. Mas Tiago então diz que nesse momento nós precisamos nos achegar a Deus para pedir sabedoria. E ele diz que essa sabedoria que nós vamos buscar diante de Deus, nós vamos com fé, para que nós possamos trabalhar, viver, passar, andar nesses momentos de provações e de grandes dificuldades em que a vida nos coloca. Mas a questão que se insere aqui, Tiago dizendo, não duvide, porque aquele que duvida é semelhante a uma bola de ping-pong. Não duvida porque é semelhante como a onda do mar que vai e volta. E eu fico me perguntando qual é a dúvida que pode passar no coração de um cristão quando passa por provações e quando Tiago nos diz que nós devemos nos achegar a Deus com fé, sem dúvida. O primeiro delas, com certeza, é de que Tiago nos garante que Deus
concede sabedoria àqueles que pedem. Primeira coisa é que a certeza de que há uma resposta aqui. Mas a certeza é para Tiago de que Deus responde e nos conduz nesses momentos difíceis da nossa vida com sabedoria. E ele diz, peça com sabedoria. Mas no entendimento da compreensão humana me veio uma outra pergunta. E quem passa por provação quer encontrar sabedoria para vivenciar a provação, ou em vez de buscar diante de Deus a sabedoria para viver as provações, quer chamar atenção para se passar como vítima e quer a atenção das pessoas e quer se portar como criança em que quebra, que grita, que chora e que faz manha. Por isso que Tiago está dizendo, não duvide, porque Deus vai dar sabedoria para caminhar. Deus vai instruir como seguir no caminho. Mas a pergunta é, as pessoas querem seguir no caminho ou elas querem se render a esse caminho difícil? João 16:33, a gente então vai compreender a alusão do que Tiago está dizendo, quando Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, provações, dificuldades. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A palavra ânimo também traz para a gente o entendimento, a compreensão, o mesmo de que buscar sabedoria. Você, quando encontra a gente animada no meio das provações, você percebe que o estilo de enfrentar as provações é muito diferente de gente desanimada. Os livros que eu já li sobre empresários diz que todo empresário hoje de sucesso que você lê quebrou já no mínimo 3 vezes. Quem você hoje vê na mídia e quem você hoje vê no topo já enfrentou provações, dificuldades, quebradeira, no mínimo 3 vezes. Mas sabe qual é a diferença deles para nós? Ânimo. E o ânimo faz com que ele olhe positivamente para as situações, assim como Tiago está nos apontando aqui, dizendo, meus irmãos, considere motivo de grande alegria. É a mesma situação em que Jesus disse, tem de bom ânimo, o mundo vai oprimir vocês, o mundo vai esmagar vocês, mas tem de bom ânimo. E você já encontrou com gente animada apesar das dificuldades? E você já encontrou pessoas desanimadas apesar das dificuldades? Olha, o que eu sei é que gente desanimada pode tudo dar certo, ele continuará desanimado. E olha, gente animada pode tudo dar errado, porque ele continuará animado. Certa feita, quando conversava com alguns presbíteros de uma igreja, e eles disseram assim, hoje as pessoas veem a nossa igreja uma grande igreja, mas elas não sabem que o nosso pastor, nós aqui, que estamos com ele há 20 anos, nós nunca vimos o nosso pastor reclamar. Todas as coisas que ele tentou fazer que não deu certo, ele tentou de novo de outro jeito, em outra hora, em outro momento, mas ele sempre tentou. E por isso que nós estamos onde nós estamos. Porque ele tem bom ânimo. Não foi o que Jesus disse? Não é o que Tiago está dizendo? Então a oração que agrada a Deus, qual que é? A oração que traz para nós a certeza e a confiança de que vai dar certo. É a de fé. Veja Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte Jesus a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles. Eram vários. E a quem também deu o nome de apóstolos. Vários seguiam Jesus.
E Jesus diz, eu só preciso de 12 para que eu faça o meu ministério aqui. Agora, dentro desses 50, dentro desses 70, dentro desses 100, quais são os 12? O que Jesus fez? Subiu ao monte para orar. Por isso que Tiago, seu irmão, vai dizer, alguém precisa de sabedoria? Alguém precisa de entendimento do que fazer? Alguém precisa de direção nos momentos difíceis na vida? Se você precisa e você é cristão, o que você faz? Tiago diz, ora. Mas ora com o quê? Com fé. E sabe então o que eu entendo? Que essa fé, além da certeza de que Deus vai dar sabedoria, como Ele prometeu no próprio texto que daria, nós nos aproximamos de Deus para buscar sabedoria porque nós queremos resolver o problema. Porque eu conheço pessoas que não querem resolver o problema. Em aconselhamentos, chega um momento que a gente diz, a saída é o perdão. O senhor está de brincadeira, né, pastor? Perdoar? Significa que eu vou esquecer o que ele ou ela me fez? Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de amnésia. Esquecimento é com Alzheimer. A Bíblia não fala, tenham Alzheimer entre vocês. A Bíblia diz, tenham perdão. Perdão não é esquecimento. Perdão não é falta de memória. Perdão significa não usar mais o passado no presente. Perdão significa que eu não esqueço a faca nas costas, mas eu nunca mais mostrarei a faca para você, porque ela está escondida no perdão. Ah, pastor, mas eu não vou perdoar não. Ah, meu irmão, você não quer resolver. E aí então Tiago diz, não conseguirá sabedoria diante de Deus, porque você não quer resolver a situação. Porque quem quer resolver a situação, Tiago nos garante que Deus dá meios para resolver a situação. É a promessa da Sagrada Escritura. Por isso que a oração que agrada a Deus é a oração que tem fé. E a fé significa a confiança de que Deus vai dar aquilo que nós precisamos para resolver. Segunda coisa, a oração que agrada a Deus é a oração que tem persistência. Além de fé, é a oração que tem persistência. E olha que coisa interessante que Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18. Jesus então conta uma história para ilustrar o que ele quer que nós venhamos a aprender de orar sempre e nunca esmorecer. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Olha o que Jesus faz. Jesus, para ensinar os discípulos que eles deviam ser perseverantes em oração, ele inventa uma história, parábola, para dizer que tinha um juiz que não estava nem aí para ninguém, corrupto, safado, mas uma viúva, e ele poderia usar qualquer figura, mas ele usa uma viúva para mostrar para nós que viúva naquele tempo significava absolutamente nada, desassistida, sem um marido que a defendesse. Logo, aquela mulher não trazia nenhuma e qualquer ameaça ao juiz, porque se fosse
Jesus contando uma história. A mulher de um aristocrata vai pedir a um juiz que defenda a sua causa. O juiz podia pensar, bom, se eu não defender, o que acontece comigo? O aristocrata mexe os pauzinhos e eu me lasco na minha profissão, porque ele vai me tirar desse tribunal, desse lugar, e eu vou ter problema com ele, porque ele é rico, ele tem dinheiro, então eu preciso julgar a causa dele. Não, Jesus diz assim, uma viúva, uma mulher sem defesa, uma mulher sem família, uma mulher sem garantias, uma mulher sem apoio, vai pedir a um homem safado, sem vergonha, e diz o texto que não está nem aí para ninguém. O que dirá para uma viúva? Mas Jesus diz então que o juiz atende o pedido da viúva por causa do quê? Perseverança. O que Jesus nos ensina nesse texto? Que se nós insistirmos com Deus sobre alguma coisa, nós obteremos vitória. O que Jesus está dizendo aqui, e ele vai completar depois no texto, quanto mais Deus sendo bondoso, misericordioso, cheio de graça, quanto mais Deus sendo infinitamente diferente do juiz, é óbvio, não precisamos falar disso, vai abençoar vocês. É aquele juiz mau que não se importa com ninguém, abençoou, o que dirá Deus? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Antes de receber a vitória da sua oração, você continuou orando por ela ou nem lembra? Os avivalistas dizem que carregavam no século XVIII, século XIX, caderninhos de oração. Anotavam os seus pedidos e insistentemente oravam por eles todos os dias. John Knox orava todos os dias pedindo que Deus lhe desse a Escócia inteira. E nesse país nasceu a igreja presbiteriana. E toda a Escócia foi convertida ao Senhor porque John Knox pediu. John Knox orou. Jesus então nos ensina que a oração que agrada a Deus é a oração perseverante. Agora olha para a sua vida, olha para a sua família. Quem é que resiste quando você diz, eu estou aqui, ficarei com você, só saio daqui, só te largo ou não te largo, e eu ficarei ao seu lado aqui insistentemente. Qual é o pai que não atende o filho que todo dia diz, e aí pai, amanhã vai dar certo? Ei pai, e aí vai dar? Qual é o pai que deixa de atender o filho que sempre insiste? Fala para mim. Você sai para trabalhar de manhã, vai um WhatsApp, pai, não esquece de mim não, hein? Na hora do almoço você já tinha esquecido, envolveu com seus problemas, vem o outro WhatsApp, pai, eu estou aqui, aquele esquema lá, hein? Hein, meu irmão? Aí você diz, caramba, não tenho dinheiro, não tenho condição, eu estou enrolado. Aí depois vem outro WhatsApp. Pai, eu te amo, hein? Isso aí quebra, né? Você diz, danado. Aí daqui um pouco, no final do dia, você está voltando para casa, mais um outro WhatsApp. Pai, vem com calma, hein, pai? Mãe está esperando a gente para jantar. Ele se faz presente o dia inteiro. De maneira que ele não permite que você esqueça dele. Qual você acha que é o resultado disso? Você dá ou você não dá o que ele está pedindo? Claro que dá. Jesus então nos ensina que a oração que agrada a Deus é essa oração. Perseverante. Terceira e última. A oração que agrada a Deus é a oração que tem quebrantamento. Lucas 18. Ainda quando Jesus está ensinando a orar, ele ensina sobre a perseverança, e mais no verso 10, ele vai para um outro ponto, chamando a atenção dos seus discípulos, e ele diz, em Lucas 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Vou contextualizar. Um era religioso, o outro não era nada. Um era eleito, o outro era pagão. Um era corintiano, o outro era palmeirense. Um era rico, o outro era pobre. Um era escolhido, o outro não era escolhido. Um era visto, o outro não era nada. Fariseu e publicano. O fariseu em pé
o escolhido, o bonito, o religioso, o aristocrata, o famoso, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, e nem mesmo como este publicano. Ainda olha para o outro e compara. Deus, ainda bem que eu não sou corintiano. Ele ora dizendo assim: Deus, eu te agradeço, porque o Lula é ladrão, eu não. Deus, eu te agradeço, porque o mundo está à deriva e tem um bando de corrupto, mas eu sou íntegro. Eu devolvi 10 centavos de troco errado do mercado, porque eu sou bom, eu não sou como ele. Jejuo 2 vezes por semana, está no texto. Dou o dízimo de tudo que ganho, sou fiel. Mas o publicano ficou à distância. E diz o texto que o publicano nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus então diz o que para os discípulos, baseado nessa história? A quem que Deus atendeu a oração e quem que Deus viu? O religioso, o fariseu ou o publicano? Publicano. Isso embrulha o estômago de todo crentinho. Você que nos assiste pela internet. Porque nós temos na nossa cabeça a ideia de que Deus ouve as nossas orações porque nós somos limpinho e cheiroso. Deus não ouve as nossas orações porque somos limpinho e cheiroso. Deus ouve as nossas orações porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus então chama a atenção de que a oração que agrada a Deus é a oração que tem quebrantamento, que a gente sabe quem nós somos. E quem sou eu para dizer isso, mas eu vou me colocar no lugar. Eu não tenho a menor ideia, e eu já até brinquei com a minha família. Conhecendo quem eu sou, se eu tivesse continuado na política, como eu vivi na política um tempo, e se Deus não tivesse me chamado para ser pastor, com certeza eu estaria hoje na Lava Jato. Com certeza. Porque uma coisa é você devolver 10 centavos do mercado e bater no peito dizendo que é honesto. Outra coisa é 1 milhão na tua mesa dizendo: é só você aprovar um projeto que ninguém vai perceber. E você leva 1 milhão. E você bate no peito dizendo assim: eu não sou como ele. Está vendo aí essa corrupção suja? Deixa eu te dizer uma coisa, aqueles homens que estão na corrupção, aqueles homens que estão sujos, e tudo isso que você está vendo aí faz parte da nossa humanidade. Nós somos exatamente isso aí, não tem ninguém diferente. Eles não são ET e você não é de outro planeta. Você vem do mesmo lugar, da mesma natureza, do mesmo jeito. Então não bata no peito. Jesus está dizendo que Deus não ouve gente que bate no peito dizendo: eu não sou como eles. Jesus ouve pessoas que dizem: Pai, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus que me tirou desse negócio. Louvado seja Deus que não pôs esses manjares do rei na minha mesa, porque eu não sei se eu consigo dizer não para os manjares do rei. Uma mesa posta, a gente se lambuza. Então tudo que a gente diz é Senhor, e ele disse isso para os seus discípulos: orem, vigiem, para que não caiam em tentação. O mais interessante nessa história é que Jesus não está dizendo que Deus ouviu a oração do escolhido, fariseu. Deus ouviu a oração do quebrantado, daquele que viu a sua natureza e diz: eu sou pecador. A gente olha para as situações, a gente diz: Deus tem misericórdia. Eu numa situação dessa, o que eu faria?
Não sei. Deus me poupou da situação, eu não tenho a menor ideia. Já pensou 1 milhão na mesa por um voto? É só um votinho. José e a mulher de Potifar. Só uma noite de sexo, o marido não está aqui, não tem ninguém vendo. Não tem drone, não tem câmera, não tem nada. Quem que está vendo? E a gente bate no pé, não, isso eu não caio. Isso eu não caio, hoje nunca mais eu falo isso eu não caio. Hoje eu falo, Senhor, tem misericórdia. Passa para mim, passa de mim, eu não quero esse negócio. Não deixa nem eu ver, Senhor, porque eu não sei o que eu vou fazer. Essa é a oração que Deus ouve. Diz Salmo 66, verso 18, já estamos indo para o fim. Davi disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender os desejos do meu coração, Deus não atende os meus. Se eu atender o que eu quero, Deus não responde às minhas orações. Qual é o nosso caminho? Quando Deus desistiu de destruir Nínive, lembra da história de Jonas? Lembra de Jonas? O homem que vai parar no ventre de um grande peixe, que queria que Deus destruísse todo Nínive. Sabe como é que estava Nínive? Estava pior do que Brasil. Nínive estava pior do que Brasil. A corrupção estava instalada em todo canto. Estava no zoológico, estava em todo lugar. E Deus disse assim, vai Jonas, prega Nínive. Prega arrependimento para esse povo. E Jonas não foi. Sabe por que Jonas não foi? Porque Jonas queria que Deus destruísse. Assim como a gente quer que Deus destrua tudo. Mete o sarrafo em tudo, acaba com tudo, Deus. Aí vai nós juntos também, né? Ou você acha que vai ter uma outra arca para você entrar? E Jonas é igual a nós. E Jonas não vai, até que acontece todo aquele rebuliço que Deus disse, não, você vai, cara, você vai. Agora você imagina o coração de Jonas pregando para uma cidade que ele quer que Deus destrua. O que ele pregou? Que Deus destruísse. Você se arrepende não que Deus vai meter o sarrafo em vocês e escancarou com todo mundo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei, todo mundo, foi proclamado um jejum até para os animais. Lá, lê o livro de Jonas. E Deus, e o rei proclamou um jejum e um quebrantamento. Agora eu fico vendo Jonas desesperado, pensando assim, meu Deus, esses caras vão se converter. Eu não quero que eles se convertam. Eu quero que eles morram. E toda a cidade se quebranta. Toda a nação se quebranta dos seus maus caminhos. E Deus, diz o texto, volta atrás e não destrói Nínive, porque eles se quebrantaram, eles se arrependeram. Agora me permite só aqui um adendo aqui. A Bíblia não diz que eles se converteram à nação dos hebreus. A Bíblia não diz que eles se tornaram judeus. A Bíblia não diz que eles começaram a adorar o Deus de Jonas. A Bíblia diz que eles se arrependeram do mal que faziam e Deus poupou a vida deles. E o livro termina assim. Sabe a oração que Deus ouve? A oração que tem quebrantamento. E aí eu posso te fazer uma pergunta. Você já se quebrantou dos seus erros ou você diz assim, Senhor, põe a mão ali, põe a mão ali. Senhor, olha para a corrupção, não olha para a minha não, olha para a do Brasil, porque eu não sou corrupto, eu sou gente boa, eu sou honesto. Senhor, olha o que está acontecendo com o vizinho. Ele para o carro na minha porta, mas eu nunca parei na porta de ninguém. É essa a sua oração ou é a oração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim? Eu quero terminar dizendo apenas que homens santos da história, como John Watt, um pregador escocês, que considerava um dia perdido, quando não se dedicava a 8 a 10 horas de oração. E a sua esposa se queixava
quando o encontrava chorando, prostrado no assoalho de casa pelas madrugadas. E ele dizia: mulher, tenho que responder por 3.000 almas diante de Deus, porque ele era pastor. E me assusta o fato de pensar que eu não posso estar dando conta devidamente como Deus quer. Então só me resta clamar angustiosamente diante de Deus, por tamanha responsabilidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que você é responsável pelo seu casamento? Não é a sua mulher e nem o seu marido. É você. Você sabe que você é responsável pelos seus filhos. Não é o diretor da escola, não é a palestra que nós vamos ter aqui sábado que vem, não é o pastor da igreja onde seus filhos são membros, é você que tem que clamar dia e noite pela vida deles. Você sabe que você é responsável pelo bairro em que você vive? Não é o superintendente, não é o prefeito, é você. Porque o prefeito manda limpar a rua e você joga lixo na rua. Você sabe que você é responsável pela situação em que você se encontra? Não é o diabo, porque o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. E o diabo só está pintando e bordando com você porque você deu lugar. Porque Paulo diz: é só não dar lugar. Quem abre a porta é você. Você sabe o quanto nós somos responsáveis pelas coisas diante de Deus? Então, como John West, só nos resta dizer: Senhor, por horas, tem misericórdia, nos assista, porque nós precisamos e nós dependemos. Vamos fazer isso? Curve a sua fronte.